Olá amigos, aqui é Clero Andarilho trazendo informações que você não vai ver na maioria dos sites. O que eu vou trazer para vocês aqui é uma série de e-mails e rumores que começaram uns 3 anos atrás. O que aconteceu? Ah, o que eu vou passar para vocês é de um site chamado Filmthreat. Filmthreat na verdade é uma revista. Ela começou nos anos 80 e tinha esse formato de revista e depois com o advento da internet eles passaram para blogs e agora é um site e um canal de YouTube. Quem trabalha neles? Eles são focados em produções cinematográficas independentes. Quem trabalha neles são ex-roteiristas, ex-diretores, ex-produtores de Hollywood que passaram para o âmbito independente. O que acontece? Eles reportavam muitas coisas também de Hollywood, já que eles tinham conhecimento de como as coisas funcionam lá e tal, e passavam essas informações, mas grande parte deles é foco de trabalhos independentes no circuito artístico, né? Teatro, filmes, séries, etc. E durante a pandemia e em seguida o protesto e a greve dos roteiristas, eles começaram a receber e-mails. E esses e-mails contavam coisas que estavam acontecendo dentro da Disney. E eles liberaram esses e-mails com as informações, mas obviamente apagaram as pessoas que receberam os nomes, etc., por questões de segurança. Né? Apesar de ser considerado, obviamente, rumor, né? São e-mails, etc., não há como verificar, muito do que foi falado são coisas que muita gente já desconfiava e muita gente já sabia. Então, meio que só confirmou algumas coisas que já estavam sendo faladas e que algumas pessoas até de Hollywood já tinham falado. E aqui eu vou falar, são 5 partes, essa é a primeira parte que eu vou falar, mostrar como começou a desandar as coisas na Disney. E, bem, eu vou começar com isso. Se o vídeo pegar bastante likes, bastante visualizações, eu faço toda semana as outras informações. Mas se você quiser, eu vou aqui passar a informação, obviamente resumida e mais digestiva, né? Mas se você quiser falar, não quero ouvir o Claron, pode ir lá no site ou no canal do Filme Threat procurar, né? Mas vamos lá. Quando começou? Bem, começou com esse cara aqui. Esse cara, John Lasseter, ele é o criador, né, o diretor criativo da Pixar. Era, na verdade, né? E ele trabalhava para a Pixar como diretor criativo, um dos chefões lá, desde a época que a Pixar pertencia à Apple. Para quem pouca gente sabe, a Pixar pertencia à Apple. Né? E basicamente todos os filmes da Pixar que fizeram sucesso foi ideia desse cara. Né? Quando a Disney comprou a Pixar, ele ainda se manteve como diretor criativo, tendo liberdade para trabalhar. E aí que começou as coisas começaram a complicar, porque o ambiente que estava lá era um ambiente corporativo. Empresas muito grandes como a Disney, elas, elas têm tantas levels de corporação e gerenciamento, tipo assistente do executivo, chefe do chefe, encarregado do encarregado, blá, 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 que é quase como um governo, é quase como uma empresa estatal. Entendeu? Às vezes é um bando de gente inútil que não está fazendo nada, mas só atrapalha. Né? Mas ele continuou trabalhando na Disney, a Disney deu uma certa liberdade para ele. Porém, de um certo tempo, as coisas começaram a complicar. Né? Vou explicar por quê. Primeiro foi quando a Disney comprou em 2006 por 7,5 bilhões. E, aliás, John Lasseter, só para você ter uma ideia, ele era tão famoso que o pessoal pensava que ele seria o próximo Walt Disney, né? Que é esse estilo meio bonachão dele. E aí ele começou a ter problemas. Porque é o seguinte, John Lasseter era um cara muito perfeccionista, ele era um animador, não era necessariamente um businessman ou um cara de administração. Ele era um animador e um criativo. E era perfeccionista, ou seja, todos os projetos de tudo, animação, roteiro, etc., tinha que passar por ele e só saía com a aprovação dele. E isso demorava. Já para uma corporação, eles não gostavam de uma corporação como a Disney, cheia de administradores lá dentro, né, e politicagens.
Eles não gostavam de ter que obedecer um cara só. Eles queriam poder seguir com as suas ideias corporativas, né? Normal e rápido. Porque grande parte da queda da Disney foi o fato de que ela queria produzir conteúdo a nível de massa, a nível tipo produção em massa, que nem produzir carro. Ela queria que tacasse filme e série a cada minuto. O exemplo disso que eles conseguiram é isso nos últimos anos. Vocês viram milhares de séries da Marvel, milhares de séries de Star Wars, etc, etc. Então essa era a intenção. Mas ele não, ele era perfeccionista, queria fazer tudo certinho. E isso ele entrava em conflito direto com os chefes da Disney, né? A parte corporativa da Disney. Né? E aí chegou o movimento Me Too. Para quem não sabe, o movimento Me Too foi um movimento mostrando sobre pessoas, né, homens que utilizavam o seu poder para, né, molestar, tirar vantagem de mulheres. Né? E mostrou à luz, levou à luz um monte de gente realmente que merecia estar na prisão, como Harvey Weinstein, etc. A questão é que, quando isso aconteceu, virou uma espécie de caça às bruxas e muita gente tirou proveito. As pessoas começaram a pensar em tirar proveito disso. Para tirar pessoas, é a famosa eliminação da concorrência, né? Você acusa uma pessoa de bruxa, ela é queimada na fogueira e você fica com o que ela tem, né? Coisas assim. E aí, adivinha quem foi atacado por isso? John Lasseter. John Lasseter, ele é um senhorzinho já, e duas coisas que ele é famoso e que se fala nos e-mails. Ele gostava de beber nas festas e de abraçar. Você acha, se ele abraça o normal, que é normal, ninguém se importa. A questão é que hoje em dia, qualquer olhar e abraço pode ser considerado, né, depende do ponto de vista ou de quem está falando, uma ofensa, etc. Como todo mundo sabe, estamos na época do politicamente correto. E naquela época já foi início disso. Então começaram a acusar ele de várias, de molestar mulheres, de ser impróprio, etc, etc. A questão é que muitas das acusações não batiam com quem trabalhava com ele, com várias outras pessoas que trabalhavam com ele, inclusive até atores e atrizes que faziam a voz dos personagens da Pixar, etc. Ninguém confirmava essas acusações. Porém, as acusações aumentaram. Aí que leva a pensar que isso foi ideia da corporação, né, dentro da Disney, de tirar proveito. Porque naquela época você podia ser acusado e não precisava provar nada. Exemplo disso foi Johnny Depp. Né? Ela não provou absolutamente nada. Ela só foi acusada e o Johnny Depp foi mandado embora. Né? Então, começou nessa época. Aí as acusações começaram a aumentar. E o que aconteceu? Ele foi abandonado. Como assim? Dentro da corporação, e o que o e-mail diz é que se você dissesse qualquer coisa a favor de John Lasseter, crack, você era cortado. Você era mandado embora. Então a ideia era basicamente criar uma condição para todo mundo abandonar ele e ele não ter ninguém para usar como testemunha nem nada. Foi o que aconteceu. No final, ele sai da Disney e é considerado, né, um fracasso. A saída dele é considerada um fracasso. Ele não era mais um futuro Walt Disney, etc. Aí você diz uma coisa. As acusações foram para a justiça. As pessoas que acusaram ele foram na justiça querer a prisão dele, processar ele, etc. Não, nenhuma. Nenhuma das acusações foi para a justiça. Todas pararam de falar no momento que ele foi mandado embora. No momento que ele saiu da Disney e saiu da Pixar. Ou seja, mais do que provado que o objetivo deles não era realmente botar alguém na justiça. Era só tirar ele lá. E se foi um rumor que realmente ele era inocente ou não, a gente não sabe. Minha opinião, eu acho que ele era inocente. Mas ele era um empecilho para a Disney continuar com o seu plano de seguir com a Disney. Tanto que o pessoal fala, no momento que ele saiu, a maioria dos filmes da Pixar foram de água abaixo. Né? Então, por quê? Porque eles começaram a substituir por outras pessoas. Aí que entra a coisa complicada. Né? Todo mundo ficou em silêncio. As coisas começaram a mudar dentro da Pixar Disney. E ninguém podia falar absolutamente nada.
Quando um projeto via que a ideia estava ficando ruim, que estava tendo muita coisa, muitos problemas, todo mundo ficava quieto, porque todo mundo ficou com medo. Se você falasse alguma coisa, na época do Laster fazíamos isso, ou o Laster não era isso, já era, todo mundo ficou com medo. E, obviamente, é aquela coisa, para quem aí já trabalhou, você vê que o seu chefe está fazendo uma ideia e um projeto idiota. Mas você sabe que se você apontar quão idiota você vai ser mandado embora. Então você deixa a empresa bater contra o muro, né? Você fica quieto e segue o rumo, né? E aí começou, né, as exigências de diversidade. O que era a ideia? Já que ele era um cara branco, etc., precisamos substituir todos esses animadores. Vamos colocar mulheres ou negros, qualquer coisa que não seja um homem branco hétero. É aí que entra a questão. A maioria dos animadores eram brancos nos Estados Unidos, né? Então eles começaram a pegar, não só na Disney, e eu já falei isso em outros vídeos, eles começaram a pegar pessoas da internet. Se entrasse na sua bio da internet, dizia que você era de comunidade LGBT, pronomes, um monte de coisa, a política certa, você entrava. É por isso que entrou muitas animações hoje em dia que você vê, não só da Disney, mas de outras empresas, era chamada aquela animação ruim, que é chamada de mal feita, que a gente chama de Tumblr Artists, né? Animação de Tumblr. Porque foram essas pessoas que foram contratadas. Por quê? Elas não foram contratadas porque elas eram boas animadoras ou boas contadoras de história. Elas foram contratadas porque elas checavam os requerimentos corretos, a política correta, a identidade correta. Era a política de identidade. Então eles queriam substituir, desde o começo, John Lasseter por alguém mais diverso, inclusivo, né, na visão deles. E isso começou. John Lasseter sai, ele vai para outra empresa, e aí começam a tirar todos os animadores antigos da Disney, da Pixar, não só da Disney, mas da Pixar, e substituir por pessoas que não entendem nada de animação, mas têm a política e identidade correta, né? Quase como uma espécie de cota. E, bem, esse é o final da primeira parte. Comenta aí se você gostou, se você quer saber mais das outras partes, porque tem muita coisa que os e-mails revelaram e coisas bem complicadas que eu acho que vocês vão gostar. Bem, se vocês quiserem apoiar o canal, tá aí um LivePix aí no final e o meu livro também aí na Amazon e nos sites para comprar tanto digital quanto físico, tá bom? Que aí vocês ajudam o canal a seguir com esse conteúdo que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Obrigado e a gente se vê outro dia.